Mas eu digo depois. Depois eu faço uma nova revisão. Você erguer. Consideração. Bora lá começar? Galera vai entrando. Já foi muito tempo. Olha, hoje a gente vai falar de assistência de enfermagem à criança vítima de violência doméstica. Toda vez que... O que a gente observa na atualidade, nos serviços de saúde? É que o enfermeiro, ele se coloca numa posição que ele não tem a resposta. Quando chega uma criança com suspeita de violência, o enfermeiro se coloca numa posição que ele não tem responsabilidade naquele atendimento. Ele passa, a gente fala assim, passa em frente, né? Passa a bola. Ele passa para o serviço social, ele passa para o psicólogo e ele acaba se eximindo. E a gente vai ver que o enfermeiro é protagonista, ele precisa ser protagonista e ele precisa dar resolutividade para o caso de uma criança ou de um adolescente que chega com ele ou numa unidade básica de saúde, ou numa urgência-emergência. Esse barulho é o ventilador, né? Ou numa urgência-emergência, ou no hospital, ele precisa da resolutividade. Ele não pode atender uma criança para passar para frente e não ter certeza que aquela situação daquela criança vai ser resolvida, tá? Do agressor, do pai, né? Às vezes o próprio pai, o próprio irmão. Aí o enfermeiro começa... Oi? Não, se a gente estiver na unidade básica, a gente vai... Se for um caso de suspeita de violência sexual, a nossa referência aqui no Pará é o Parapaz, que fica na Santa Casa. Então, a gente tem que abordar, segura ali a mãe, começa a anotar um monte de informações, dizendo que é para o cadastro, telefone e tal, endereço, o máximo de informações possível. Porque muitas vezes essa mãe sabe, ela sabe do que está acontecendo, mas ela se engana. Então, se você chegar de carrão de cena, ela foge com a criança. Suspeitas. Tem suspeita, a gente tem que encaminhar. Gente, a gente acha que não acontece. E pior de tudo, é o que a maioria das vezes o agressor, ele está dentro de casa, é uma pessoa da confiança da criança, que ganha, que tem a confiança da criança e faz essa maldade com a criança. Bora falar um pouco do histórico da violência contra criança e adolescente, só para vocês verem que isso é de muito tempo, né? Por exemplo, 1700 a.C., no Oriente Médio, o Código de Hammurabi, olha o que ele dizia: se uma criança fosse adotada e dissesse que ela não era filha dos pais adotivos, tipo aquela criança rebelde que se revolta porque descobre que é adotada, ela tinha a língua dela cortada, por lei. E se ela dissesse que ela queria voltar para a casa dos pais biológicos, ela tinha os olhos extraídos. Isso era lei, artigo 192 do Código de Hammurabi, né? Ainda conforme o Código de Hammurabi, a criança que batesse no pai, lógico que ninguém está defendendo isso, mas a criança que batesse, ela tinha a mão decepada, porque ali configurava o órgão agressor, né? Então aquela mão tinha que ser decepada.
eles encaravam o infanticídio como uma forma de eliminar todas as crianças que nascessem com algum defeito. Então, as crianças que não nascessem perfeitas... Oi? As crianças que não nascessem perfeitas eram jogadas, eram abandonadas em florestas, e aí elas passavam fome, eram devoradas por animais, então era uma coisa bem... era bem punk, né? Então, o histórico da violência contra criança e adolescente era bem negro. Aqui no Brasil, num passado muito recente, vocês estão vendo, né? De 90, eles despertaram, viram que estava aumentando o número de infanticídios, de violência sexual, violência física contra a criança, e aí eles decidiram, em 1990, criar o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né, através da Lei 8.069. Aí, o que é que... eu trouxe aqui os principais artigos que mostram quanto a gente tem que se importar para defender, para cuidar da criança, né? Por exemplo, no artigo 2º, ele fala da idade, né? Do que a Organização Mundial de Saúde considera criança. Então, toda criança, todo ser que tem menos de 12 anos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias é considerado criança. E de 12 a 18, um adolescente, né? No artigo 7 do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que a criança tem direito à proteção à vida e à saúde, imagina lá no Código de Hammurabi, né, se fosse daquela época, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Imagina uma criança que vive no lar onde ela é espancada, onde ela é violentada sexualmente, que lar sadio e harmonioso, né, em condições dignas de existência. Então, são alguns artigos que são violados quando alguém comete violência contra a criança e o adolescente. No artigo 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia dos valores, valores, ideias e crenças. E no artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, né? Então, a gente precisa se posicionar e não passar a bola, como a maioria dos profissionais. Eu não digo nem que passar a bola por não querer fazer, por não se importar, mas eu falo que os enfermeiros passam a bola por não ter preparo para atender uma criança vítima de violência. Recentemente, que colocaram no currículo dos graduandos esse tema, violência contra a criança. Recentemente, então isso não era abordado. Eu não tive esse tema na minha época, também formei 2000, 20 anos atrás. Mas eu não... A maioria acho que nem a função deles, porque não tinha no currículo de enfermagem assistência de enfermagem à criança vítima de violência. Então, isso é recente, mas mostra que o enfermeiro tem o seu papel, né? E o Código de Enfermagem vem com alguns pontos que eu elenquei aqui, que mostram a nossa responsabilidade como nesse tipo de atendimento, aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, o que vocês estão fazendo agora é aprimorando o conhecimento de vocês para dar sustentação quando daqui a 1 ano e meio vocês estiverem trabalhando, vocês receberem uma criança dessa e essa criança ter uma assistência de qualidade dada por vocês. No capítulo 1, o artigo 5º diz: exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade e resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. E no artigo 15, prestar assistência de enfermagem sem discriminação,
de qualquer natureza. E no 34, provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. Então, isso aqui é quando o enfermeiro ele vê que uma criança é suspeita de estar sofrendo abuso, violência sexual, violência física, e quase 5 horas da tarde, meu horário, e deixar essa criança voltar para aquele antro, o enfermeiro ele viola esse artigo do Código de Ética de Enfermagem. Tá bom? Galera, tá toda assistindo o jogo do Remo mesmo. Define-se como maus tratos. O que é o maus tratos? Né? A existência de um sujeito em condições superiores, alguém para causar maus tratos a outra, normalmente tem que ser uma pessoa que tem ou idade superior, ou mais força, ou uma posição social superior, econômica, inteligência ou autoridade, que comete um dano físico, psicológico, sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa, né? Então, normalmente, a agressão é alguém que tem mais idade, mais força, está numa posição social maior do que a vítima, tá? E os danos podem ser físico, psicológico, social, contrariando a vontade da vítima, ou você conseguindo o consentimento da vítima de forma enganosa, né? Mentindo. A assistência de enfermagem à criança, né? Então, o que é a violência doméstica, gente? A violência doméstica contra as crianças e adolescentes define-se pela prática de atos que venham causar dano físico, sexual, psicológico e negligência por parte dos pais, dos responsáveis e parentes. Então, a violência doméstica é o pai bater no filho, é o pai abusar sexualmente do filho, é o pai causar problemas psicológicos para o filho, é o pai abandonar o filho, isso tudo é violência doméstica contra a criança e adolescente. Então, em relação à natureza da violência doméstica, ela pode ser classificada como física, psicológica, sexual e negligência. Então, a violência contra a criança, ela pode ser dessas 4 formas: violência física, violência psicológica, violência sexual e negligência. Negligência, a mãe abandonar a criança e sair para a festa, deixar a criança sozinha na casa, a criança acorda no meio da noite, tem mãe que faz isso. Vai, meia-noite, sai para o super pop e pensa que a criança está dormindo, deixa sozinha em casa. A criança acorda no meia-noite, começa a chorar. Os vizinhos vão ver, só está a criança dentro de casa, isso é abandono, isso é negligência. É uma forma de violência e é classificada, de acordo com a natureza, como negligência. Tá? E aí a gente vai numa por uma, né? O abuso sexual é todo ato ou jogo sexual, que pode ser uma relação heterossexual ou homo, cujo agressor está em estágio desenvolvido psicossexualmente mais adiantado que a criança e adolescente. Então, normalmente, o abuso sexual é feito por uma pessoa que está mais desenvolvida psicossexualmente, ou seja, mais velha do que a criança e o adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual própria, né? Essas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança pela violência física, por ameaças e pela indução à sua vontade. E isso é a violência sexual. A física, né? O uso de força física, forma intencional, não acidental, praticada pelos pais, responsáveis ou familiares ou pessoas próximas da criança e do adolescente, com o objetivo mesmo de ferir, danificar, destruir a criança. É o que o pai faz com raiva, né? Pega o cintão e desce. Uma coisa é dar uma lapadinha, eu não estou contra, não. Foi uma lapadinha. Uma coisa é bater constantemente, descontar uma ira. Muitas vezes esses pais, eles batem porque cheio de problema na cabeça, descontam tudo na criança, porque normalmente a criança que é vítima de maus tratos é a parte mais indefesa,
da situação e ela que sofre. Então, ele não vai disputar na mulher, a mulher vai revidar, a criança não, né? E maus tratos psicológicos. Violência psicológica também existe, nessa toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança ou punição exagerada. E a negligência? É o ato de omissão do responsável pela criança em prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento. O abandono é uma forma de negligência. Por exemplo, não colocar a criança na escola é uma forma de negligência, né? A mãe está não está deixando, não está provendo para aquela criança os meios para que ela se desenvolva. Quando uma criança sofre violência física, sexual, negligência psicológica, algumas consequências você pode observar imediatamente, né? Ou após anos e até o início, após anos do ato abusivo, ou seja, a criança, normalmente as reações mais imediatas vão ser as consequências físicas, né? Ou seja, você vai ter crianças com lesões ou edemas na região genital, sem haver uma justificativa ou patologia aparente. Então, você está lá no teu unidade básica de saúde, você atende uma criança, você vai fazer o exame físico, você começa a fazer a anamnese, tu começa a perceber que aquela criança, ela vive num meio, por exemplo, mãe, a senhora é casada? Não, eu vivo com um homem que não é o pai da minha filha, né? Então, você já começa na anamnese, pescar informações que podem te conduzir, né, a você pensar que há uma situação de violência contra aquela criança. Por exemplo, lesões no palato, céu da boca, né, as quais podem ocorrer em decorrência da força do agressor para fazer sexo oral na criança. Dor na região vaginal e sangramento em adolescentes. Dilatação, cicatriz e fissuras na região anal. Sem patologias agudas crônicas. Você vai fazer o exame da criança, a criança cheia de fissuras, espessamento da região anal. Mãe, ela tem algum problema? Não. Tem problema de evacuação, constipação intestinal? Não. Então, você já começa a ficar esperta. Criança com rompimento de ímen, infecções sexualmente transmissíveis. Você vai examinar uma criança, a criança está com condiloma lá na vagina. De quem ela pegou? Do que ela pegou? Então, você já começa a te despertar, você não pode negligenciar e deixar aquela criança sair sem realizar os procedimentos que devem ser feitos. Que a gente já vai ver quais são. Uma criança que tem infecção do trato urinário recorrente. Tem crianças que têm mesmo pelo uso do papel higiênico, mas você tem que buscar para ver se é pelo uso de papel higiênico, se é pela falta de higiene depois que faz xixi, se é a criança que prende xixi. Mas você tem que buscar, porque também pode ser por abuso sexual, tá? Aborto espontâneo na adolescência, né? Ou gravidez precoce. A gente pegou uma criança, 13 anos, né? Só que ela foi internada na UTI adulto. E aí ela estava gestante, já de 5 meses, e quando ela teve uma gravidez bem complicada, ela teve eclâmpsia, foi entubada, e quando ela saiu do tubo, ela começou a dizer que ela não queria voltar para a casa do pai dela. O pai dela fazia mal para ela. Aí sobreviveu. Toda a equipe multiprofissional se voltou para essa informação que ela deu. Aí a médica, não, ela estava desorientada, ela estava saindo do dormonide, todo mundo foi em cima. Começaram a investigar, coletar informação dos vizinhos, dos outros acompanhantes que visitar ela, do pai, né, para ver se tinha fundamento. Então, a gente não pode simplesmente negligenciar uma informação dessa, né? Uma criança, né, uma criança agressiva, ansiosa, medo de contato. Oi?
Não, não era o pai dela. Mas existia um outro agressor. Eles estavam desconfiando de um tio que visitava, não era o pai. Aí eles acabaram achando que o que ela falou foi porque o pai sabia e não fez nada. Entendeu? Não era o pai. O pai, fizeram pesquisa, coletaram sangue, não tinha nada a ver com o pai, a criança. E depois ela saiu da UTI um pouco desorientada. Então a gente ainda não levava assim veridicamente o que ela falava, mas ela foi para a enfermaria sendo investigada e a família sendo investigada. Sentimento de vergonha e culpa, uma criança que tem ideal suicida, tudo isso faz uma criança que é abusada fisicamente e sexualmente, né? Crianças com atitudes depressivas e crianças que se masturbam de maneira compulsiva. É uma característica, principalmente de adolescentes que sofrem abuso sexual, tá? No exame físico, né, as lesões por maus tratos são mais comumente identificadas na pele e na mucosa. E em seguida no esqueleto, né, sistema nervoso central, poucas vezes, mais agressão física, quando você sacode uma criança, quando você joga e tem fratura, né? E menos comum nas estruturas torácicas e abdominais. Então, o que a gente pode achar? Eu trouxe aqui bem separadinho, o que a gente pode achar na pele e na mucosa da criança, né? Então, olha, uma criança que é vítima, né, de maus tratos, ela pode ter sinais, cicatrizes de golpes, né, lançamentos contra ela de objetos duros, queimaduras, arrancamentos, criança que está com... puxa o cabelo, né? Já pessoa arrancar dente, isso existe, né? Maltrato mesmo. A gente até pensa, não, isso não pode ser pai e mãe, pior que às vezes pode sim. Mordidas, uma criança com sinais de mordidas, queimaduras de bagana de cigarro, ferimentos por arma branca, né? Arma de fogo, ou lesões que incluem desde hiperemia, que é a vermelhidão, escoriações, equimoses, né? Que são aquelas manchas decorrentes de sangramento maiores que 1 centímetro, não é verdade? Que as menores que 1 centímetro são petequias. Hematomas e queimaduras, tá? Lesões em diferentes estados de evolução, coloração e aspecto. A criança pode chegar com uma cicatriz e você sempre tem que perguntar: de que foi isso aqui? De que foi essa lesão aqui? O que foi que aconteceu? E você atentamente escuta essa mãe, tá? Em relação aos ossos, né? Essa criança pode vir com várias fraturas, ou com fraturas de consolidação e você vê calo ósseo, né? E você tem que questionar. Fraturas de costela, geralmente na região posterior, próximos às articulações, né? Porque normalmente quando existe fratura de costela é pelo empurrão e a criança se bate em algum móvel, alguma coisa. Em relação ao sistema nervoso central, parte externa, fraturas de ossos do crânio, depressões, né? Internas, produzidas por sacudida. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente as crianças menores de 3 anos. Crianças que são sacudidas e a criança chega vomitando, sonolenta, justamente são crianças que fazem contusão cerebral, o cérebro chacoalha, faz edema cerebral e a criança apresenta todos os sinais e sintomas, que é a síndrome do bebê sacudido. Isso ocorre mais em criança menos de 3 anos pelo tamanho dela, né? Lesões torácicas abdominais. Elas são pouco frequentes, né? Mas aí você vai sempre determinar pela presença de hematoma, tanto no tórax quanto no abdômen, contusão pulmonar, fraturas de costela, externo, clavícula. Uma criança que pode apresentar pelas essas fraturas pneumotórax e hemotórax. A síndrome de Munchausen por procuração é uma síndrome que é muito importante a gente entender, tá? Normalmente, a mãe procura o posto de saúde, a emergência, e ela chega contando uma história,
que a criança caiu em cima do balanço, a criança está com lesão na vulva, e aí ela chega mascarando isso. Ela suspeita, mas ela chega mascarando a verdade dos fatos. Então, isso a gente chama de síndrome de Munchausen por procuração, tá? Então, a gente sempre... uma característica que ficou conhecida é a queda cavaleira. Que, vocês lembram que a gente brincava... colocava um tronco e a criança caía? Eu caía assim, né? A gente estava sentado e às vezes a gente caía em cima. Pois é isso, a criança vem com esse trauma na vulva e aí quando chega no hospital eles falam criança vítima de queda a cavaleira e coloca entre parênteses, porque é isso que a mãe refere. E aí quando você vai averiguar, vai para buscar os fatos, a criança é vítima de violência sexual e não é nada daquilo, tá? Então a gente deve suspeitar desta síndrome quando a mãe sempre chega com o mesmo questionamento, olha, ela está com escorrimento vaginal porque ela usa, né? Sempre chega com a mesma, vem aqui, trata o escorrimento vaginal da criança, depois de 2 meses vem de novo. Então, aquele problema que você desconfia com uma reincidiva, você tem que desconfiar que pode ser por uma situação, a mãe procura, mas mascarando a verdade dos fatos, tá? Quando ela faz xixi, né? E é uma das causas, por exemplo, de infecção, de secreção vaginal e de infecção urinária. Mas aí, uma criança que vem recorrentemente com os mesmos sintomas, a mãe dizendo, não, e a mãe dá conta. Não é porque eu falo para ela não usar pé higiênico, ela usa, eu falo para ela prende xixi, então a gente tem que ficar esperto, tá? Porque a mãe pode estar mascarando uma situação que não é real. A gente ainda está sozinho aqui. A galera não está afim de aula hoje. Só nós 3. Relato de sintomas não usuais, quando sempre descritos de forma dramática. Tá? Dificuldades em classificar as queixas dentro de uma linha de raciocínio. Então, a mãe começa a falar e ela não é coerente. Oi? Olha só como é que é. Próxima vez eu não falo mais. Olha o conhecimento tão importante desse. Não é verdade? Quero ver quando eles tiverem uma criança na frente deles, eles vão fazer o quê? Que todo mundo faz. Sinais que surgem sempre quando a criança está com uma mesma pessoa. Então, a criança convive com um tio e aí sempre esse tio chega, olha essa, por exemplo, tá? A tia, né? Convive com essa tia. Toda vez que ela está com essa pessoa, a tia chega, leva ela no posto e sempre aquela mesma pessoa, não, ela está comigo, está apresentando isso, é como se a pessoa estivesse querendo resolver um problema antes de que ela mesma causou, entendeu? Os demais parentes e os profissionais só constatam o quadro já consumado, resistência à insatisfação com o tratamento. Normalmente a mãe, quando ela não aceita um tratamento, tipo assim, olha, eu vou ter que encaminhar sua filha lá para a Santa Casa, para a gente averiguar, não quero, porque eu tenho mais 3 filhos. Desculpa. Então, no exame físico, né, na grande maioria dos casos de abuso sexual, não se constatam lesões físicas evidentes. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é consensual. Existe uma situação de superioridade, lembra que a gente falou? Normalmente é uma pessoa mais velha que tem a confiança da criança. Então, a criança não vai vir machucada, não vai vir escoriada, ela não vai vir com hematomas nos braços, entendeu? Então, você vai ter que fazer um exame. Ele não é visível, você vai ter que fazer um exame ginecológico de forma bem aguçada. Se você desconfiar,
pede para a mãe, né? E olha, o exame deve ser sempre realizado na presença de um dos responsáveis, nunca examinar um menor, não é uma criança, um menor de idade, né? Um adolescente sem a presença de um dos pais. É um absurdo, né? Já pensou? Não pode, né? Contra a lei. Deve-se proceder ao exame físico completo, com atenção especial para as usualmente envolvidas nas atividades sexuais, que é a boca, mama, genitais, né? Região perianal, nádegas e ânus. Os sinais físicos a serem pesquisados são: o que você vai procurar? A vermelhidão, o inchaço, hematomas, escoriações nessas áreas, fissuras, principalmente na região anal e na vulva, rupturas, sangramentos. Uma criança que chega, você abre lá, vai examinar a vulva da criança. É uma vulva que você vê que o ímã está perfurado, está sangrando. Gente, uma criança que não está na época de menstruação, né, e a mãe fala que não tem vida sexualmente ativa, não dá para deixar essa criança voltar para casa. A gente tem que dar resposta para essa criança, né, e para essa família, na realidade, né? Evidências de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Então, o abuso sexual, ele traz consequências físicas também, de ordem social, emocional, comportamental, que são mais frequentes que as físicas, né? Assim, pode-se observar dificuldade no aprendizado, fugas de casa, criança que tenta fugir de casa, né? Quem sabe já tentou falar com a mãe não aceita, porque não quer perder o marido, o padrasto, quem sabe, e aí a criança, a adolescente, a púbere foge de casa, queixas psicossomáticas, mudanças súbitas de comportamento, fobias e pesadelos. Tá? Então, essas consequências de cunho psíquico, emocional, comportamental, elas vão ser muito mais frequentes do que essas físicas, né? Então, a gente tem que estar sempre observando, perguntar sobre o comportamento da criança que você está suspeitando que está sofrendo violência física e sexual. Aí eu coloquei aqui, para a gente refletir, né? E uma criança e adolescente vítima de abuso evidenciou-se consequências negativas para o desenvolvimento de cunho emocional, comportamental, cognitivo, social e físico, os quais se perpetuam ao longo da vida. Então, quando você vê um adulto com dificuldade de se relacionar, um adulto violento, vai buscar no passado, tem alguma coisa. Ou sofria violência física, ou sofria violência sexual, ou sofria... Eu vejo as pessoas que eu conheço que têm comportamentos assim abusivos, são pessoas que, um pouco que eu já sei do passado, são pessoas que sofreram também, conviveram com o comportamento abusivo dos pais, né, dos tios, dos parentes, das pessoas com quem convivia. E aí, isso aqui é o contrário de passar a bola, né? O que é que a gente tem que fazer? Uma criança chega para você, primeiro você vai fazer uma anamnese potência, vai fazer você desconfiou que aquela criança tem alguma coisa, sabe aquele anjinho falando? Tem alguma coisa aí. Não é muito isso que está sendo falado que é verdade. Então você faz o exame físico que vai que vai sustentar uma conduta tua, tá? Então você faz o exame físico e tudo que você achar de estranho no exame físico, criança com escoriações nas nádegas, tudo que você achar que possa te conduzir, que possa ser um achado sugestivo de violência física e sexual, você tem que anotar no prontuário, porque se isso virar um processo,
o prontuário, desde o primeiro atendimento da criança, vai ser requerido em juízo, né? Muitas vezes, normalmente a gente só coleta suave de cavidades do IML, tá? Mas nos hospitais, se a criança vai direto, por exemplo, vítima de violência sexual, ela vai direto para a paz, porque a Santa Casa é porta aberta para isso. Ela chega lá, ela vai ser atendida, ela vai ser internada se necessário. Lá coleta os suaves, então faz o suave, vê se é sêmen, se tem presença de sêmen, né? Na cavidade oral. Se confirmado, faz-se a profilaxia de DSTs, hepatite, tétano, HIV, faz anticoncepção, que é a pílula de anticoncepção de emergência, tá? Em até 72 horas para evitar gravidez gravidez por um estupro, né? Faz teste sorológico para HIV, sífilis, hepatite, pesquisa de DNA, né? Nas áreas, nas regiões, justamente para comparar com o DNA de um possível agressor, tá? Isso é que é importante, a gente precisa entender que toda a violência contra a criança é de notificação compulsória. Eu vou notificar tipo a dengue, eu vou notificar tipo a meningite, eu tenho que notificar. E eu vou mostrar para vocês a ficha de notificação, tá? Então, quando vocês chegarem, mas tem uma criança, vão lá na secretaria, vocês têm a ficha de notificação compulsória de violência contra criança e adolescente, eles vão dar e vocês fazem a notificação. Com aquela notificação, você vai conseguir que aquele caso seja investigado. Você não está acusando ninguém com aquela notificação. É suspeito, notifica. Não é preciso ter certeza, suspeito, notifica, tá? E depois que você notifica, aí sim você engloba a criança num atendimento multiprofissional, com psicólogo, assistente social, médico, aí sim, tá? Então você não faz a anamnese e já pula para cá. Olha aqui todo o trajeto que um profissional de saúde tem que seguir no atendimento à criança e adolescente, tá? Essa aqui é a ficha de notificação compulsória, olha. Violência interpessoal autoprovocada. Aí bem aqui você vai dizer, não tem de criança, bem aqui, ó. Aqui engloba também, olha, no caso de violência extrafamiliar comunitária, né? Contra criança, adolescente, mulheres, então é essa ficha aqui, tá? Então a gente vai anotar o máximo de informações, porque isso aqui é que vai ser o start para investigar o tipo de vida que essa criança tem, né? Onde ela está inserida, ela convive com um possível agressor, né? E depois que a gente notifica que os órgãos responsáveis vão em cima dessa família para ver o que está acontecendo, aí você consegue definitivamente resolver o problema da criança, né? Afastar a criança do ser agressor. Então, essa aqui é a ficha de notificação para mostrar que existe uma ficha que ela tem que ser feita, tá? Não só em casos confirmados, em suspeitas, tá bom? E aí, com a assistência de enfermagem, o que é que o enfermeiro tem que fazer? Investigar, confirmar e encaminhar os casos detectados para os demais serviços, instituições e profissionais. O que é que eu posso fazer se eu estiver lá na UMS Tapanã? Eu posso acionar o Conselho Tutelar, eu posso acionar o CREAS, né? Se for uma criança que chega para mim... Oi? O CIOP, polícia, né? O CIOP, se uma criança estiver muito machucada, se você vê que é muito danoso essa criança retornar para o lar, a gente dá uma enrolada na mãe ali e já aciona. Aí a polícia chega e conduz essa criança para ver qual é a realidade do lar. Se você vê que é uma criança que chegou machucada, né? Aí a mãe conta uma história, e você tem quase certeza que aquilo foi espancamento, e aí você chama a polícia nesses casos também.
Mas se não for uma situação dessa de espancamento, uma suspeita, a polícia ela não entra aqui, não. Você vai coletar o máximo de informações possível, vai acionar o conselho tutelar, isso se for violência física. Se for violência sexual, você vai encaminhar essa criança para a paz e de lá eles vai ter uma abordagem multiprofissional essa criança, ou eles internam, ou eles... Não, às vezes é a mãe. É a mãe que bateu no filho, é o pai que bateu no filho. Às vezes é ele mesmo que traz, porque o agressor é uma pessoa normalmente próxima. Não é a polícia. É ela mesma, ela bate no filho, ela espanca o filho e ela leva a criança com uma historinha. Ou então aquela mãe, ela é casada com um homem, ou disse que não é o pai da criança, ou que não é a mãe da criança. Aquela criança sofre violência sexual por aquele padrasto ou madrasta, e o pai biológico ou a mãe biológica leva, contando aquela historinha, e aí, nesse caso, você vai decidir se você vai encaminhar para a Santa Casa, com caso de internação, mesmo que não seja, você encaminha para o Parapaz por sexual, violência sexual, e eles vão decidir se eles vão internar essa criança, se eles vão dar o primeiro atendimento e começar a abordar essa família. Se for, tipo, numa unidade básica, você recebe essa criança numa emergência, se for um caso de espancamento, você encaminha para o Instituto Médico Legal. Se não, se for um caso de você ver que é uma criança tolhida, ou então tem algum daqueles comportamentos, você suspeita, na anamnese, no exame físico, você aciona o conselho tutelar, notifica e fica acompanhando essa família, tá? Junto com o conselho tutelar. Ver se aquilo é recorrente, para que tenha uma abordagem mais severa, vamos dizer. Atuar na orientação da família, esclarecendo sobre a prevenção da violência contra criança e adolescente. Olha, raramente eu vejo na minha unidade se fazer uma palestra sobre prevenção de violência contra criança e adolescente. Eu vou falar para vocês que eu vou até começar a fazer. Eu nunca fiz. Em 5 anos eu nunca fiz. E nenhum serviço social fez, e nenhum psicólogo. E é um assunto tão importante, é algo tão prevalente, principalmente na periferia. Mas isso não é a violência. Isso. É de violência, não. Mas isso, eu falei assim, na periferia, né, que é muito recorrente, mas não é um fato isolado da periferia, não. Tá? Isso ocorre em todas as classes sociais, em todas as situações, em todos os convívios. Tá? Promover o distanciamento da vítima do seu agressor de maneira agradável, evitando assim qualquer transtorno na família, e bem com a vítima a esse elemento. Então, o que é que você tem que fazer? Você... Como? Turbilhante? Ah, tá, sim. É mesmo, é? Já pensou? Eles podiam abordar, eles vão para o quê? Para unidade básica, vão para escolas. É bacana, né? Quem enfermeiro que quisesse, por exemplo, seguir, né? Que gosta de pediatria, um acadêmico que gosta, pode fazer até o trabalho sobre isso, né? Em várias unidades de saúde, assim, de periferias, fazer um levantamento da incidência de violência, né? E a subnotificação. Tem residência de pediatria. Tem. Pediatria, né? Que engloba isso. Não, na Santa Casa é saúde da mulher e da criança. Cai, porque a residência é uma só, né? O EPA. Eu sou prescritora da saúde da mulher e da criança. É o EPA.
Realizar uma anamnese completa para mapear a frequência e a dinâmica dos episódios de abuso, né? Eu estava conversando com uma amiga minha lá da OMS, onde eu trabalho, que é assistente social, ontem, né? Eu estava querendo entender o fluxo, porque para mim também esse fluxo não era muito claro. E ela disse que, assim, Ana Paula, quando eu suspeito, eu começo a fazer um monte de perguntas. E eu vou só pelas bordas, envolvendo a mãe. Porque se você for no falar, essa criança sofre algum tipo de... Ela não fala e ela, ó, sai. Um dia, falar para vocês, chegou uma criança lá no meu trabalho, ela pesava 7 quilos e tinha 1 ano e pouco. Muito desnutrida a criança, muito desnutrida. Eu disse, mãe, e a criança estava desidratada, estava com diarreia. Eu disse, mãe, eu vou ter que internar. Não, não pode, porque eu tenho mais 2 filhos. Eu disse, por que não pode, mãe? Seu filho não vai, ela não está conseguindo mamar, está com diarreia, sua filha está super desnutrida. Ela precisa fazer medicações na veia, ela precisa melhorar, precisa recuperar esse peso dela. Não, não sei o quê. Eu disse, olha, eu vou chamar assistente social. No momento que eu preciso chamar a assistente social, ela fugiu com a criança. Ela fugiu com a filha dela, que estava precisando de internação. Eu fui lá embaixo, não encontrei mais essa mulher. Perguntei para o pessoal da polícia municipal, da guarda municipal, a mulher evaporou. Para você ver que tem muita coisa. Ela queria um atendimento para a filha dela, mas ela não queria elucidar a verdade dos fatos, né? Quem sabe ela causa um tipo, ela é a causadora de violência do tipo negligência, né? Não alimenta a criança, deixa a criança sozinha, deixa a criança, quem sabe, com uma outra criança, e isso vai ser descoberto quando ela tiver com a criança internada, que vier uma equipe multiprofissional para abordá-la. Encaminhar para o Instituto Médico Legal se constatado as vítimas que adentram o sistema através das emergências. Coletar informações adicionais de professores, vizinhos, amigos, indivíduos que participam da rotina da vítima, vão te ajudar. Ela chora direto quando ela está com o tio aí dentro de casa. Quando ela está com o tio, eles se trancam. Então, se tudo de informação, e depois de 2 horas ele sai tomar banho, e fica sozinha, porque a mãe trabalha o dia inteiro. É tudo informação que vai te ajudar a chegar num denominador, né? Conquistar vínculo de confiança, expressar isso nos cuidados e nas atitudes que devem ser zelosas com a criança. Isso aí em toda assistência pediátrica que a gente viu durante todo o nosso curso, que a gente, para dar uma assistência para uma criança e para o adolescente, a gente precisa criar um vínculo com a família e com a criança, para a gente prestar uma assistência pediátrica de qualidade. Realizar um exame físico a fim de confirmar a ocorrência da violência. Então, você vai buscar justamente aquilo que a gente viu lá: genitália, né? Ânus, nádegas, boca. Se constatado violência, evitar a higienização e a troca de roupas, as quais podem conter resíduos capazes de elucidar os fatos. Então, a criança chega com uma calcinha rasgada, com presença de sangue. Você viu que tem sangue ali, tem um molhadinho na calcinha. Não deixar a mãe trocar de roupa e encaminhar para que seja avaliada aqueles resíduos, né? E nem fazer a higiene da criança. Registrar qualquer vestígio de que a vítima tenha sofrido violência no prontuário. Realizar atendimento dos casos leves nas unidades de saúde e dos casos graves nos hospitais. No caso de casos graves, vai para o Parapaz, lá para a Santa Casa, né? Garantir o direito de ser atendida por uma equipe multiprofissional para que suas necessidades da criança e da família sejam atendidas de forma integral, né? Visto a complexidade de uma situação de violência. Elaborar protocolos de atendimento é importante. Se tu é enfermeiro, tu atende numa unidade básica, senta com a pediatra, senta com a diretora e monta um protocolo e gruda em cada consultório. Por quê? Porque muitos profissionais, olha, de 60 profissionais que se formaram daqui a 1 ano e meio, só vocês duas têm esse conhecimento agora.
e eu. Só, né? E, ó, oh meu Deus. Ó. 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 Oh, meu Deus, machucou todo. Mordida. A pessoa foi quem pariu, né? Pior que foi quem pariu. Notificar o caso de violência, gente, nunca esqueçam que a violência contra a criança e adolescente, desde 2001, ela tem que ser de notificação compulsória. É função do enfermeiro fazer. Se possível, coletar os SUABs, né, dessas áreas, encaminhar para a cultura, para análise, encaminhar a vítima para o serviço social, conselho tutelar, delegacia, promotoria de juizada e da juventude, ou seja, tem um monte de órgão, depois que você faz tudo aquilo, né, aquele fluxo que eu mostrei para vocês, que a gente pode estar encaminhando para dar resolutividade mesmo para a situação dessa criança. Acolher a vítima de forma digna e respeitosa, né? Nunca depreciando, nunca dizendo, olha, você está passando por isso, que você usa shortinho, uma menina. Nunca, né? Essa é uma mentalidade até muito machista, né? Divulgar a ideologia junto à comunidade de proteção à criança e adolescente, né? Então, a criança e adolescente tem que ser protegida. Nós somos protagonistas nisso, nós temos como função de educação, educar a sociedade e a comunidade. Participar de treinamentos para se empoderar desse conteúdo para que a gente possa dar um atendimento adequado para uma criança dessa. Coletar exames, como a gente já viu, né? Pesquisa de DST, HIV, hepatite, sífilis, pesquisa de DNA, quando indicado pelo médico, administrar todas as medicações anticoncepcionais de emergências, medicações profiláticas para HIV e outros DSTs, e interromper a gravidez decorrente de estupro, né? Que já é permitida por lei no artigo 128 do Código Penal.